Em nome de Jesus. Amém e amém. Jonathan, evangelista Jonathan, hoje está incumbido de trazer a palavra do Senhor para o teu coração. O diabo tentou fazer de tudo para que ele estivesse aqui hoje. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Hoje ele está aqui e eu creio que a mensagem de Deus se revelou ao coração dele. Vai trazer bênção de novo para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E seja o servo do Senhor com palmas para Jesus. Antes de eu começar a pregar, eu não posso sentar em nome de Jesus. Antes de eu começar a pregar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo hoje de declarar, falar nessa noite em cima deste público, que hoje é um dia marcante para mim. Se tivesse uma pessoa aqui dentro, se tivesse 5.000, ou se não tivesse só eu ia subir aqui, eu ia pregar só para mim. Durante o decorrer da mensagem eu ia pregar a parábola do filho pródigo, mas ontem aconteceu um fato histórico na minha vida que eu nunca mais vou esquecer. E marcou a minha vida e mudou totalmente o rumo da minha cabeça, de tudo que aconteceu em toda a minha vida. Ontem foi esse dia. Nem mesmo o dia que eu e o Jonas estávamos para o retiro, enquanto nós estávamos indo no caminho, uma mulher queria se jogar da ponte. E eu gritando, Jonas, para o carro, Jonas parou o carro no acostamento, eu que nem um louco subi o barranco de mato. De barba, cheio de barba, óculos, boné, bermuda, camiseta larga, estilo rapper e chinelo. Cheguei para algumas pessoas que estavam ali e falei, alguém aqui conhece essa mulher, o que aconteceu? Ninguém sabia de nada. Eu falei, bom, então eu vou ter que dar um jeito. Antes de você pular, calma aí, você pode pular, mas espera só um pouquinho. Tenho que falar algo para você. Jesus te ama. Não, Jesus não me ama nada, Jesus te ama sim. Jesus te ama tanto, Ele te ama tanto, que eu era tão lixo quanto alguém que fez mal para você. E hoje eu estou aqui para falar que Ele te ama, porque eu sou prova viva desse amor. E ela começou a olhar para mim, um homem que estava perto dela começou a se acalmar, ela começou a se acalmar, ele pegou no braço dela, eu ajudei a tirar ela de lá. A gente foi no meio do mato, para não atrapalhar, no meio do negócio cheio de mato assim, no campo, para não atrapalhar nada, e ao decorrer ali, as pessoas estavam passando de carro. E daqui a pouco as pessoas começaram a falar, uma senhora, um rapaz lá que estava ajudando, e chegou um homem na igreja, e diz ele que ele era presbítero. Ele virou do nada ali no meio da nossa roda e falou assim, olha, eu sou presbítero. Eu olhei para ele assim e falei, pronto, legal. O cara falou que é presbítero, tudo arrumadinho, e eu evangelista desse jeito. Então dá muito crédito para mim aqui. E todo mundo falando, e eu quieto, eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos orar. Fizemos uma rodinha ali naquele campo, e eu, antes de orar, eu virei para ela e falei assim, olha, minha Bíblia fala, o meu Jesus fala, o meu Deus fala que mesmo que o seu pai e a sua mãe te esqueça, Deus nunca vai esquecer de você. E aquela menina, ela queria pular da ponte porque o namorado dela terminou com ela. E ela queria pular da ponte por causa disso. Eu falei para ela, pode esquecer o mundo de você. O meu Deus, desde o princípio, Ele lembra do teu nome, Ele tem o teu nome escrito na palma da mão. E ela começou a chorar, nós oramos, eu dei um abraço nela e falei para ela, olha, procura a ajuda dessas pessoas que estão aqui, que querem te ajudar, procura esse rapaz que disse ser presbítero. Eu sou evangelista, não parece, mas eu sou. Fica tranquilo que eu sou. Meu título também não vai ajudar em nada, mas eu sou. Eu não vou poder te ajudar daqui para frente, essas pessoas vão poder te ajudar. Procura eles. E eu fui embora do Jonas. E eu nunca vi o Jonas tão crente quanto aquele dia. Cara, Deus é cabuloso! Não, porque Deus é... Eu falei, realmente, Deus é cabuloso. Deus é Deus, não tem... E eu me lembro também de um outro dia. Eu estava na minha casa 3 horas da manhã, quando eu escuto a minha vizinha gritando, vizinho, socorro, vizinho, socorro. E eu no meu computador, deixei de fazer de tudo, eu fui lá na garagem da minha casa, aquela mulher gritando, e ela, o marido dela brigando. Até que eu falei, quer saber alguma coisa? Aqui nós tem que meter, chutar o pé na porta e soco na cara. Tá?
A gente tem que partir para cima, não tem jeito. Eu apareci no portão da casa daquela mulher e falei: ei! Aí eu falei pro rapaz: ô fulano, olha o seu tamanho para você bater nela. Sua esposa. E eu não estou vindo aqui como simplesmente um vizinho seu. Estou vindo aqui como um embaixador de Cristo e representante do reino de Deus nessa terra. E ele também conhece um pouco do Evangelho. Eu falei para ele assim: cara, você tem que tomar vergonha na sua cara. Olha só o que eu falei, falta de sabedoria. Ele: tomar vergonha na cara. Ele já vai meio alterado, veio para cima de mim. Calma, não pula o muro não, cara. Fica aí dentro, vai dar bom, hein? O cara é grande, E eu comecei a falar algumas coisas. Ele entrou para dentro da casa dele e começou a chorar. Me chorava que nem criança. E eu virei para aquela mulher e falei assim: olha, leva os seus filhos para a igreja. E ela começou a brigar comigo também, porque ela estava alterada, mamada de pinga. E ela começou a brigar comigo, que você está equivocado, você vem aqui para falar um monte de coisa, não sei o que, não chega lá. E eu: tá bom. Ela saiu fora, querendo ir embora. Eu falei: deixa eu só falar 1 minuto com você. Eu falei para ela assim: olha, eu não vim aqui para fazer mal para você. Eu não vim aqui para prejudicar mais ainda a sua vida. Eu vim aqui como um simples servo de Deus para te ajudar. Independente do que aconteça dentro da sua casa, independente do capeta que está aí dentro, ele vai sair agora em nome de Jesus. Você quer orar comigo? Aquela mulher falou: quero. Eu peguei a mão, coloquei a mão dentro do portão, ela na garagem, eu na calçada. Eu ajoelhei com ela na garagem e ela na calçada. Nós ajoelhamos ali, eu berrava no meio da rua: Deus, arranca essas capetalhadas tudo dentro dessa casa. Que o seu reino venha reinar aí dentro, que o Senhor venha sair, não sei o quê, solta a Hadouken aí dentro. Aquela mulher começou a chorar, e ele chorando lá dentro, eu comecei a chorar no meio da rua. Eu levantei para ela, terminando de orar, eu falei assim: olha, quando você precisar de mim, eu vou tentar fazer o máximo que for para te ajudar. Às vezes eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter pão, não vou ter nada, mas o que eu tenho eu vou te dar, que é Jesus Cristo. Eu entrei para dentro da minha casa, o meu pai desesperado: o que está acontecendo? Você está gritando na rua? Eu falei: pai, aconteceu comigo o que nunca aconteceu dentro da minha casa. Eu nunca vi o Senhor ter uma briga dessa dentro de casa, meus irmãos. Eu comecei a chorar na frente do meu pai. Meu pai falou assim: filho, Deus é bom, Deus é muito bom. Eu falei: pai, graças a Deus, Deus é bom. E esses 2 episódios da minha vida foram o que marcou minha vida de tal forma que nunca eu vou esquecer detalhes que eu vivi ontem. Abra a Bíblia de vocês, livro de Romanos, capítulo 3, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 20. Livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim, do 9 ao 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de aspídeas está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amados, livro de Romanos. O livro de Romanos, para você que não conhece, é o livro que mais abrange a questão da teologia, da soteriologia. O que é a soteriologia? É a doutrina da salvação. Quando você quiser saber de salvação, abra no livro de Romanos.
É o livro em que Paulo mais trata sobre salvação, sobre expiação de pecado, sobre salvação mediante a fé em Jesus Cristo, sobre o sacrifício de Jesus para as nossas vidas. E Paulo manda essas cartas aos romanos e dita tudo isso aqui. Ei, romanos, não tem um. Eu estou falando aqui, ó, romanos, presta atenção. Não tem um sequer justo nessa terra. Não tem um sequer que possa agradar a Deus. Não tem um sequer que cumpra todos os mandamentos de Deus. Ei, romanos, não tem um sequer que possa fazer algo em que Deus ia falar assim, nossa, é louvável e digno de adoração para você. Não tem um sequer que é capaz de fazer tantas coisas que venha pagar o preço que Jesus pagou na cruz. Não tem um sequer nessa terra que possa, de forma alguma, olhar para dentro de si, bater no peito e falar assim, ó, eu sou o cara. Não. Romanos, crentes, judeus, hebreus, gregos, asiáticos, negros e brancos, de todas as etnias e tribos. Não tem um sequer nessa terra, não tem um sequer nesse mundo que nasceu, nasce e vai nascer capaz de agradar a Deus assim como Ele quer, como Jesus agradou. E Paulo deixa muito bem claro isso para os romanos no capítulo 3, do 9 ao 20. Ele mostra de uma forma bem clara e forte, ele deixa muito bem claro para todo aquele povo, ei amigos, vocês estão pensando que só porque vocês são judeus, vocês são melhor que os gregos? Vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. Vocês estão achando que vocês estão melhor só porque Jesus veio em Jerusalém e não nasceu na Grécia? Vocês estão achando que vocês são melhor por causa disso daquilo? Quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Sinto muito. Não tem um sequer que possa se vangloriar de alguma coisa. Todos pecaram. Todos são falhos. Todos têm pecado. E pela lei, todos estão condenados. Meu amigo, se hoje Deus aparecer aqui e falar assim, olha, você é crente, você é bonitinho, louvou a minha vida inteira, mas eu sou Deus, eu faço o que eu quero. E Deus mandar todo mundo para o inferno, pastor, eu, Diego, todos que estão aqui, mandar todos para o inferno, Deus não seria injusto. Se Deus viesse aqui hoje e falasse assim, não importa se você me aceitou ou não, mesmo que eu tenha falado na minha palavra que eu ia te salvar, você não é digno de salvação. E você não merece ir para o céu, você vai para o inferno. Deus, ainda assim, não seria injusto com cada um de nós. E Paulo deixou muito bem claro. Deixou muito bem claro isso. E eu quero trazer isso para vocês entenderem, gente. Não tem ninguém bonzinho aqui dentro. Não tem ninguém digno de nada aqui dentro. Só tem pecador, só tem pessoas que precisam de Deus, só tem pessoas que necessitam cada dia mais de Deus. Porque se aqui, a partir do dia que você se afastar de Deus, meu amigo, você vai continuar sendo pecador e Deus vai continuar sendo Deus. Se você continuar com Deus, você vai continuar sendo pecador e Deus vai continuar sendo Deus. E assim sucessivamente, desde a queda de Adão. Amém? Capítulo 3, versículo 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e todos os que creem, porque não há diferença. Meu amado, Deus morreu, Jesus, Deus enviou o seu Filho aqui na terra para morrer. E Ele não morreu só por você. Ele não morreu só por você que é crente. Ele não morreu só por você que é evangélico, que vem na igreja, que adora, que toca guitarra, que prega, que dá aula na escola bíblica, não. Deus não morreu para você que é crente, dá seu dízimo, que lê a Bíblia todo dia, que ora, que jejua todo dia. Deus não morreu só para você, só porque você é crente. Deus morreu para grego, Deus morreu para judeu, Deus morreu para ímpio, Deus morreu para justo, Deus morreu para crente, Deus morreu para satanista, Deus morreu para todos. E não só para mim, não só para nós. E Paulo deixa muito bem claro, manifestou-se a justiça de Deus em Jesus Cristo, a qual morreu não só por vocês, mas por todos. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui há algo muito interessante que eu tenho que falar para vocês.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. O que é ser uma pessoa destituída? Se você for olhar no dicionário como fui hoje, destituído quer dizer você está demitido. Você está separado. Eu te desliguei da glória de Deus. É a mesma coisa que o Roberto Justo apareceu lá na televisão e falou assim, ó, você está demitido. É a mesma coisa. Você foi desligado do aprendiz. Você não está mais aqui, gostou. A pessoa já não está mais ligada com Deus. Ela foi demitida de um cargo que ela tinha. E todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sem exceções. E é interessante quando Paulo fala isso. Paulo diz que o pecado afeta todos, sem exceção. Sem exceção. Nenhum homem que passou, que passa e vai passar por essa terra, não vai pecar. Tanto é que, como Davi fala, eu nasci em pecado. Você já nasce pecador. Neném já nasce com o pecado embutido ali, ó, já vem um download nele ali. Já está no neném. Nasce pecador. Nenhum homem que passou, passa e vai passar por essa terra está fora dessa condição de pecador. Por ter pecado. Todos nós aqui pecamos. E isso é fato. E como diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Isaías deixou bem claro, é o pecado que nos separa de Deus. Mas o que eu faço? Qual é então o objetivo que eu estou aqui na terra? Essa palavra, amados, se a gente for ler do jeito que está aqui, se a gente for interpretar só esses versículos e não entender todo o contexto que Paulo está falando, é a mesma coisa eu falar assim, ó, você não vai para o céu, cara. Ó, pode fechar a porta, fala o que você quiser da sua vida, velho. Vai embora. Nada que você fazer vai tirar sua condição de pecador. Nada, nada, nada. Você pode batizar 50 mil vezes. Pode orar 50 milhões de anos. Pode fazer o que você quiser, cara. Você pode ficar um mês inteiro orando, jejuando, lendo Bíblia. Nada do que você possa fazer. É o que Paulo mostrou aqui. Vai te justificar de alguma forma diante de Deus. E Paulo deixou isso muito bem claro. Só que ele fala no versículo 21, 22 e 23. A justiça vem por quem? Jesus Cristo. E aqui é que começa, que eu quero começar a abrir a sua mente um pouco. Se você aparecer na frente de um juiz, vamos supor, vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou o juiz. E trazem para mim alguém que está sendo acusado de alguma coisa. Olha, esse rapaz aqui, ele está sendo acusado de estupro, roubo, homicídio, jogou o pai dele de cima da casa, matou 3 crianças, comeu o estômago delas. A partir do momento que eu, juiz, que sou autoridade nessa terra, falo o seguinte, está condenado. Alguém aqui prova ao contrário? Não, ele fez isso mesmo? Advogado, meu amigo, eu sinto muito, você não fez nada, não deu. Você não conseguiu me convencer, está condenado. 59 milhões de anos de cadeia para você. Isso é uma coisa, a partir do momento que o juiz faz isso, ele mostra que essa pessoa está condenada porque ele é autoridade. Agora, se essa mesma pessoa aparece diante do juiz e fala assim, olha, essa pessoa comeu 3 estômagos de criança, matou 3 crianças, ele pulou da ponte e não morreu porque ele era ruim mesmo. E ele era tão ruim que ele endemoniava o capeta e o capeta tinha aula de pecado com ele. Como diz Lucinho. A partir do momento que o juiz fala assim, ó, eu não te condeno, você é inocente. Meu amigo, você pode tacar pedra no juiz e nessa pessoa. Se o juiz que é autoridade falar que essa pessoa é inocente, tanto é, se ela fez ou não tudo aquilo que acusaram ela é inocente na sociedade e pronto, acabou. Ninguém na terra tem um poder de palavra maior do que o juiz. Se o juiz falar que o que usa droga e o traficante é justo, acabou. Mesmo que ele não seja, o juiz tem autoridade para dar justiça e inocentar ele. E é aqui que nós temos que entrar em Jesus Cristo. Nós estamos condenados, colocaram nós na frente de um juiz
que era Deus, a partir desse momento manifesta-se a fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo manifesta-se em justiça. E a justiça de Deus é o seguinte: você me aceita? Você me segue? Você é pecador, você tem falha, você tem erro, você cometeu um pecado, mas você me aceita? Você quer que através do meu sacrifício eu pague a sua sentença? Sim. Deus não vai olhar para você, Ele vai olhar para Jesus e falar assim: Jesus, você paga tudo que Ele fez? Paga. Então, independente se você usou droga, independente se você está corrigindo a professora, independente se você matou, se você não matou, independente do que você fez em toda a sua vida, através de Jesus, que é o seu justo juiz, eu te anuncio, vai te faz péssimas. E é esse Jesus que nós temos que entender, amado. Só que esse Jesus não morreu só por mim, não morreu só por você. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos nós. Romanos capítulo 5, versículo 6. Mostra algo super interessante que nós vamos entender o plano de salvação de Deus aqui. Romanos capítulo 5, no versículo de número 6, diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Entenda uma coisa, amado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Cristo, ainda nós estando fracos, ainda nós estamos incapazes de fazer qualquer coisa, Jesus mostrou um amor tremendo por nós, dizendo assim: independente se você matou, roubou, prostituiu, fez o que lá quer que você seja feito, não sei o que fez, não sei o que você fez, eu morri por você sabendo que você ia fazer tudo o que você fez. Eu dei a minha vida e derramei o meu sangue por você, sabendo que um dia você ia desonrar seu pai, sabendo que um dia você ia brigar no trânsito, sabendo que um dia você ia fazer milhões e milhões de coisas erradas. Mesmo eu sabendo disso, eu morri por você. Tanto é que se prova no final do versículo: morreu a seu tempo pelos injustos. Irmãos, por favor, entenda isso aqui, ó. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Quando nós falamos morreu a seu tempo, Paulo queria dizer muito bem claro: o que é o a seu tempo? Quando se coloca um tempo determinado para alguma coisa, existe um plano. Se eu falar assim, ó, dentro de 5 meses, eu vou comprar uma outra guitarra para mim, eu tenho que traçar um plano dentro de 5 meses. E era o tempo de Deus. A seu tempo, Jesus Cristo morreu pelos ímpios. E para você entender o que é o tempo de Deus, meu amado, e tão grande amor que esse Deus é. Antes mesmo de você nascer, antes do seu pai e a sua mãe ter um ato de amor na cama e te gerar, antes mesmo de seu pai e sua mãe nascer, antes mesmo de toda a sua descendência nascer, antes mesmo desse país todo existir, antes mesmo de Adão e Eva, antes mesmo do pecado, antes de Deus criar o homem, antes de Deus criar todos os animais e a terra, antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar o tempo, antes do tempo, na eternidade, Deus já tinha um plano de salvação para os ímpios. Quem é ímpio aqui, por favor? Por favor, irmãos. Meu amado, tem uma história que eu já ouvi rolar em muitos na internet, que Jesus Cristo, aliás, Deus, quando cria o homem peca, Deus fica lá assim, o homem pecou, me pegou de surpresa de calça curta. Eu não esperava que o homem pecasse, oh meu Deus. Oh, homem, Adão, por que comeste do fruto proibido, Adão? Falei para você não comer, safado. Ah, e agora o que eu faço? Qual vai ser o meu segundo plano? Eu vou levantar um monte de pessoas, eu vou levantar Davi, mas Davi vai pecar. Ah, eu vou levantar tal, meu amigo. Antes de existir o tempo, antes de existir o Cronos, Jesus já morreu por você. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. Jesus morreu antes mesmo de existir o tempo, ele já tinha um plano de salvação para os ímpios. E Deus sabia que Adão ia pecar, ia se tornar um ímpio. Ímpio é o contrário de santo, é separado. Santo é separado, ímpio é aquele que não tem comunhão com Deus. Deus, desde sempre, tinha um plano
para o pecado de Adão que até hoje acompanha a sua vida. Meu amado, Deus, como diz o Jonas para mim, é cabuloso. Deus, como diz na televisão, é treta. Você jovem, Deus é o cara. Deus ele é tão perfeito que antes mesmo da existência de até mesmo do tempo, Deus é eterno, que a eternidade não tem começo e não tem fim. Neste tempo de não começo e não fim, Deus já queria levar você para o céu. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Antes mesmo de você entrar aqui, meu amado, antes mesmo de você ouvir falar de Jesus, Ele já te conhecia antes mesmo da sua mãe pensar em ter você. E Ele sabia que você ia precisar dele. E antes mesmo dele criar tudo, Ele já tinha na mente dele: eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo. E essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. A Bíblia deixa muito bem claro. Através do que você faz, meu amado, você não vai para o céu. Olha só que interessante. Mostrar um tempo de Deus. Como eu disse em Apocalipse 13:8. Está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 7 do capítulo 5 de Romanos. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Olha aqui, gente. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha só que interessante. Facilmente, um homem pode, por alguém de convivência próxima, como na sua família, ele pode morrer por essa pessoa. Um pai pode morrer pelo filho, um marido morre pela esposa e etc. Mais uma pergunta. Quem aqui de vocês gostaria de morrer por Hitler? Hitler foi um alemão que, de oratória incrível. Hitler, gente, a gente tem que começar a entender que mesmo as pessoas ruins, elas têm coisas boas. Hitler, independente de toda a maldade de ter matado tantos milhões de pessoas, Hitler, ele era um cara psicólogo, ele influenciava as pessoas de tal forma que se ele usasse aquilo para o Evangelho de Deus, ia ser um estado no capeta. Mas Hitler, infelizmente, usou o dom maravilhoso que partiu de Deus para ele, para as coisas erradas. Hitler matou mais de 1 milhão de pessoas. Uma historinha para você, rei Átila. Se não me engano, era um rei assírio. Rei Átila, ele não tinha negócio de com ele: ah, não, vou ter piedade de você. Rei Átila, ele simplesmente torturava as pessoas. Ele matava as pessoas. Mas era de uma forma muito simples que ele matava. Levava a pessoa numa praça pública, ia cortando a mão, aí depois cortava o pé, aí depois cortava a barriguinha. E era assim de boa, era assim tranquilo. Átila não tinha piedade de ninguém. Ele simplesmente, por onde ele passava, ele descia a faca em todo mundo, sem saber o que quiseram fazer com ele. E uma coisa interessante, se vocês for pesquisar dessa vida desse cara, dizem que esse rei foi o rei mais sanguinário de toda a história. Um outro cara bem legal para vocês, chamado Marilyn Manson. Quem foi Marilyn Manson, John? Seguinte, Marilyn Manson é um cantor de rock. Marilyn Manson é um cantor de rock, que ele sabe o que ele fez? Ele arrancou uma costela dele, para ele poder ter mais facilidade de fazer sexo oral nele mesmo. Marilyn Manson, ele prega contra tudo que se diz cristianismo. Marilyn Manson, ele tinha um programa, que em cima do púlpito onde era o programa dele, tinha um símbolo nazista. Marilyn Manson, ele simplesmente degrine toda a imagem de Jesus. Esse é o Marilyn Manson. Tem um outro cara chamado John Lennon, dos Beatles, já ouviram falar? Um dia os Beatles subiram em cima de um prédio, olharam uma vista para o prédio e falaram assim: ó, hoje nós somos mais famosos do que Deus. Nós somos hoje mais famosos do que Jesus, nós temos mais poder do que Ele. Olha só que legal como John Lennon morreu. Um fã chegou na casa dele, abriu a porta, ele meteu um tiro no peito dele e John Lennon morreu. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: quem é que tem coragem de morrer por pessoas assim? Quem é que tem coragem de falar assim: olha, eu vou dar pelo menos a vida do meu filho? Eu não vou morrer não, mas eu vou dar o meu filho. Olha, e eu vou dar o meu filho em sacrifício, deixa eu ver, para a vida do Marilyn Manson, ou do rei Átila. Ou eu vou dar a vida do meu filho, deixa eu ver, por esses
caras ruins da vida aí, um Fernandinho Beiramar, um Bin Laden, Saddam Hussein. E essa é a pergunta que eu vos faço. Quem de vós tem coragem de morrer por um ímpio? Ninguém. Só que o meu Jesus teve. O meu Jesus, entenda uma coisa, no seu tempo determinado, no plano certo dele, ele veio no tempo certo e não se atrasou. Ele derramou o seu sangue pelo Marilyn Manson, pelo Hitler, pelo Attila, pelo John Lennon, pelo Jonathan, pelo Christian. E algo que eu quero trazer aqui para vocês, amados, e já eu vou encerrar essa mensagem. Uma coisa que acontece dentro da igreja, e o que eu tenho me policiado e tentado entender como Deus julga o pecado. Nós, como cidadãos e pessoas que moram aqui na terra, nós temos uma hierarquia de pecado. Vamos supor, uma pessoa fumar é um pecado considerável. Uma pessoa mentir é um pecado até menos considerável, mas também. Olha, uma pessoa falar mal dos pais, dá. Agora uma pessoa, minha esposa me trair, cara. Peraí, minha esposa me trair? Opa! Não, peraí. Aí o negócio já pegou mais embaixo. Matar o meu filho? Não, peraí. Matar o meu filho. Não. Pode fumar, pode mentir, bater no pai. Agora, não, peraí, cara. Aí você pisou na bola, que meu filho vira gay? Não, peraí. Não, aí o negócio é mais embaixo. E esse é o pensamento que muitos de nós temos. Agora eu vou mostrar para você como Deus julga o pecado. Fumar é pecado. Brigar com o pai é pecado. Trair a esposa é pecado. Matar alguém é pecado. Mentir é pecado. Roubar é pecado. Não tem nada nosso de pecado. É pecado. Pronto, acabou. Com Deus não tem essa de que você, não, sabe Deus, eu só fumei só. Então assim, é de boa, né? O Senhor entende, né? Você começa a se julgar conforme o que você entende, mas Deus, Ele entende da seguinte forma: mentir, roubar, matar, adulterar, idolatria, é pecado em pé de igualdade. E pronto, acabou. E aqui que eu quero entrar e contar para vocês o que marcou a minha vida. Eu estava na faculdade, era mais ou menos 10 horas, acabou a aula. Eu entrei no ônibus para voltar para minha casa. Enquanto eu estava voltando para minha casa, eu dei o ônibus numa boa, tranquilo. Desci no ônibus ali no Marte. E quando era mais ou menos 10h30, 10h25, provavelmente o Diego com o Wesley chegaram na minha casa para pregar na moto deles. A moto do Wesley ia embora. Mal eles sabiam que tinham 3 pessoas dentro de um Corsa, se não me engano, pertinho da minha casa para assaltar a minha casa. E quando era mais ou menos 10h30, eu cheguei lá no ponto e vim descer. O meu pai entrou na minha casa por volta de 10h35. Esses homens desceram no carro, com o portão aberto, entraram dentro da minha casa e botaram um cano nas costas do meu pai e falou: ei, entra. Levaram meu pai lá dentro e começaram a depenar minha casa. Televisão, micro-ondas, liquidificador, ferro de passar roupa. E por incrível que pareça, depois que eu vou ficar bravo, minha chapinha e meu secador foram embora também. É verdade. É exatamente por causa disso que meu cabelo está assim. Já não é lá aquelas coisas. E os caras levaram minha chapinha e meu secador. Só aí que... Bom, entraram dentro da minha casa. Ei, velho, passa o dinheiro. Meu pai deu uma certa quantia para eles. Não tem mais. Meu pai falou: cara, fica de boa. Meu pai tranquilo, tremendo. E uma coisa que eu falo para vocês, irmão, meu pai tem problema de pressão, cara. Eu imagino a situação que meu pai estava passando dentro da minha casa ontem, às 10h40 da noite. Cara, não tem mais nada. Lá debaixo do tapete deve ter alguma coisa, lá uns R$100. E os caras, não, que não sei o que, entra ele. Um cara de média altura, moreninho, apontou a arma na cara do meu pai e falou: senta aí. Nesse momento, meu pai falou para mim que ele falou assim: cara, eu achei que o cara ia me dar um pipoco. E os caras começaram a invadir a minha casa, levaram as coisas.
Iam levar meu computador, mas se eles levassem, eles deveriam manjar dos Paranauê, porque daí o bagulho ia ficar louco. Iam levar o meu computador. Não deixaram lá, levaram as coisas. Pegaram o carro, botaram tudo dentro e foram embora. Eu estava mais ou menos na padaria, um pouco mais para cá, e eu vi o carro do meu pai saindo, virando à esquerda na rua da casa da minha irmã. E eu falei, bom, meu pai, às vezes alguém chama, meu pai é taxista, às vezes alguém chama meu pai para fazer algo rápido. Ah, aqui no bairro me leva ali. Independente da hora do meu amigo, meu pai deixa o portão aberto. Em mais de sei lá quantos anos que tem a minha casa ali, nunca entraram lá dentro. E a minha casa, amados, como dizem aqui, minha casa ela é aberta 24 horas. E eu não tenho medo de falar disso. Mesmo que estivesse cadeado, mesmo que na sua casa tiver um atirador de elite, a partir do momento que o cara bota uma arma na sua cabeça, meu amigo, você pode ter quem for do seu lado. A sua vida está em jogo. A sua vida está em jogo. Os caras entraram dentro do carro, foram embora. Eu entrei dentro de casa, meu pai já tinha saído na casa da minha irmã. Eu entrei dentro de casa e falei, bom, eu nem vou fechar o portão. Meu pai, daqui a pouco deve estar voltando. Na hora que eu entrei dentro de casa, cadê o micro-ondas, televisão. Eles iam levar a televisão do meu pai, mas é maior que essa caixa dessa guitarra. Não ia caber dentro da televisão, ia dar muito esforço para eles. Deixaram em cima da minha cama. Eu falei, não, alguma coisa aconteceu de errado. Eu saí lá fora. Quando eu saio lá fora, eu olho na esquina, minha irmã desespero. Roubaram o carro do pai. Logo em seguida, meu pai vem atrás, ele aparece ali na esquina. E aquela imagem me fez lembrar, às vezes que eu ia para a escola e fazia meu pai ficar nervoso. Meu pai estava tremendo e eu com medo. Carro, casa, videogame, dinheiro, leva tudo embora, gente. Isso daí para mim não tem nada. Meu pai me ensinou. Ele falou para o professor Jonathan, um dia que eles entrarem dentro de casa para roubar alguma coisa, você ajuda eles a colocar a televisão dentro do carro. Dá para eles, cara, não tem importância nenhuma isso daqui. E o meu pai me ensinou a ser um dos caras do mundo, menos materialista dessa terra. Se for para mim tomar água com arroz, eu tomo água com arroz. Não tem importância. Eu nunca passei fome, mas eu aprendi isso com meu pai. E quando meu pai apareceu na esquina, minha irmã entrou dentro de casa para pegar uma garrafa d'água. Meu pai ficava assim, ó. A água caindo no chão. Eu falando, pô Deus. E eu lembrei do meu pai, na cadeira da escola. A diretora apontando o dedo na minha cara, falando assim, ó, esse moleque aqui não vale nada. E o meu pai assim lá também, ó. Eu lembrei do meu pai, às vezes, que ele entrava dentro da minha casa, escutando reclamação de mim lá na escola. Eu vi ele ali na esquina e eu lembrei, nossa Deus. Ainda bem que não fizeram nada com ele. Tranquilo, tranquilo. O meu pai nervoso, eu me segurei para não chorar. Eu não vou chorar, daqui a pouco eu desespero mais o velho, dá um piripaque nele aí, tem que jogar água na cabeça. Entramos dentro do carro, tentamos achar o carro do meu pai, nada. Demos a volta na cidade. Na hora que eu chego na minha casa, os policiais estavam lá para pegar os dados de tudo. E foi quando ali na esquina eu peguei, abracei meu pai e falei assim, pai, vai ficar tudo bem, cara. O mais importante é que nós temos a sua carequinha para a gente passar, mano. O mais importante é que o Senhor ainda vai continuar sendo o Gugu do pessoal aqui e o Gustão. Meu pai, desde criança, meu amado, eu tenho 20 anos, barba na cara, ainda está pequeno. Vocês têm ideia, meu pai até hoje me chama de Piquim. Eu não sei o que é isso, mas é Piquim. Eu não sei o que é isso, da onde ele tirou, se é língua estranha, se é grego, hebraico, não sei, se é braille. Ele chega em casa, fala Piquim. E aí, beleza, Gustavo? E ontem, amados, foi o dia que marcou a minha vida. Foi o dia que o desespero bateu no meu coração e eu tive que ser forte. Eu estava com fome, eu falei, eu vou no IP, esfriar a cabeça, fui lá comer lanche. Quando eu volto do IP e entro dentro da minha casa, eu simplesmente parei ali na sala, numa cozinha, botei a mão na parede e falei, Deus,
Eu só tenho a agradecer ao Senhor que meu pai está dormindo, Pai. Que agora meu pai está lá roncando, Deus. É isso que importa para mim. Eu não preciso de nada, eu não preciso de carro, não preciso de computador, eu não preciso de nada disso. Eu tinha que morar na rua, mas meu pai está junto comigo, é isso que importa, Deus. Meu pai está lá dormindo, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado que meu pai está dormindo. Dormindo como uma pedra. Foi nesse momento que eu comecei a agradecer a Deus chorando na cozinha. Fui pro meu quarto, liguei o computador, avisei, botei no Facebook. E amados, marcou minha vida hoje, desde o momento que eu acordei até agora. Tem as brincadeirinhas que a gente ri com a minha sobrinha. Eu fui buscar minha sobrinha na escola com vontade de chorar. Eu vim para a igreja com vontade de chorar. A Ellen, o Diego começou a orar aqui, eu estava chorando. Eu estava chorando. Mas o que eu tenho é só agradecer a Deus que meu pai está bem. E com toda essa história, o que eu quero trazer para você? Entraram dentro de casa 3 caras. Um apontou a arma na cara do meu pai. Eu poderia muito bem subir aqui, meu amado, e falar assim, ó, Deus, queima eles no inferno. Mas quando eu cheguei na minha casa para orar de madrugada, eu falei, Pai, assim como o Senhor me deu a oportunidade de conhecer o Senhor, eu quero que o Senhor dê para eles também. E eu quero marcar esse dia na minha vida, amados. Eu peguei esse notebook e eu estou gravando tudo que está acontecendo no culto. Eu quero um dia poder chegar nesses caras e falar assim, cara, você entrou dentro da minha casa, meu pai quase morreu, cara. Mas independente do que você tenha feito, o meu Jesus, antes do tempo, ele fez um plano de salvação para você. Independente do mal que você me tenha feito, eu estou aqui e falei, Deus, eu não tenho nada contra esses caras. Eu perdoo eles, se eu pudesse ver eles agora, eu ia dar um abraço em cada um deles e falar assim, cara, não precisa devolver o carro, pode ir embora com o carro. Eu só quero que você entenda que você é filho de Deus. E esse pecado que você tem, não é nada diferente do que aquele que eu fazia dentro da escola. Você roubar, matar, ou se você tivesse matado meu pai, não é nada diferente do que pessoas que passam na rua fumando. É o mesmo pé de igualdade. Meu amigo, vai em paz, cara. Vai em paz. Vai em paz. Capítulo 5. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. E a minha oração nessa noite é essa: Deus, essa foi a tua palavra. Deus, eu me lembro de um dia que o Senhor, na porta da minha casa, soprou no meu ouvido que você me amava. Eu me lembro, Pai, como se fosse ontem. Eu me lembro do dia que eu entrei dentro de uma igreja e eu senti o Senhor me perdoar. Eu me lembro do dia, Senhor, que de tantas merda que eu fiz na vida, o Senhor olhou para mim, mesmo ainda eu sendo falho. O Senhor mostrou para mim o seu amor. E o que eu peço para o Senhor nessa noite, Pai, é que independente do que aconteça na minha vida e do que aconteça na vida dessas pessoas que entraram dentro de casa, assim como um dia o Senhor morreu por mim, o Senhor também morreu por eles, Pai. Assim como um dia o Senhor derramou o seu sangue por mim, o Senhor também derramou o seu sangue por eles. Assim como o Senhor derramou o seu sangue por mim, também derramou por toda essa igreja. E eu peço que o Senhor possa nos alcançar, Pai. Possa ir no coração deles, Pai.
Ó Senhor, onde quer que eles estejam agora, não somente eles, como todos aqui da igreja, o Senhor conhece. Dessa cidade toda, Pai, que as pessoas possam entender que nós somos justificados através do Senhor. E que nós somos pecadores. Tanto o evangelista como o presbítero e o pastor é pecador, tanto gay, quanto a lésbica, quanto o usuário de droga. Nós somos falhos, Deus. Nós temos erros, pecados, iniquidades, transgressões. Mas nós acreditamos que através do Teu sangue, gratuitamente, o Senhor vai nos dar a salvação por intermédio da justiça de Jesus Cristo na cruz. Deus, alcança essas pessoas. Guarda a vida do meu pai. E eu peço que essa situação não aconteça com ninguém aqui, Pai. Eu aprendi e vou levar isso para sempre. E eu espero que a minha história venha servir de exemplo para a vida deles. Essa é a minha oração. E agradecendo pela vida do meu pai. Pela vida do meu pai, da minha família, de todos que estão aqui. Que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus, esteja no coração de todos, agora e para todo sempre. Amém. Sirva de exemplo e lição para nós, né? Situações na nossa vida que nos faz crescer, que nos faz ir adiante. E eu, quando eu vi a postagem dele, quando ele postou que ele desejava a salvação sobre essas vidas e que aquilo que eles cometeram não era nada mais ou menos aquilo que a gente cometia antes, falei, verdadeiramente Deus tem trabalhado no coração do irmão. Né? Porque por muitas outras vezes, quando as coisas acontecem de ruim com a gente quer da mesma forma para as pessoas. Né? Mas esse é o amor de Cristo, que brota no nosso coração e tem que crescer dentro de nós a cada dia. Deus abençoe a vida do evangelista Jonas, e em nome de Jesus, que você leve isso como ensinamento para a sua vida.